E aí, bom dia, tudo bem? Estamos aqui na Raposo, né? Tô saindo do cliente, indo para casa para continuar trabalhando de casa. À tarde vou ter que ir lá na agência, mas enfim, tô aqui no trânsito da Raposo, então tenho aí uns 10, 15 minutinhos para bater um papo rápido. Essa semana, desde sexta-feira, começou com uma notícia muito ruim sobre um cara que é um youtuber. Eu não o conheço pessoalmente, mas há coisa de 4, 5 anos mais ou menos o conheci na internet, me interessei muito pelos seus assuntos. É um divulgador científico, é o Paulo Nascimento, que conhecido mundialmente como Pirula. Ele sofreu um AVC na casa dele lá no dia 25, e na sexta-feira passada foi divulgado como ele tá, a ajuda que ele precisa. Dei uma ajudazinha para ele, na medida da minha possibilidade. Nunca fiz pix para nenhum youtuber, nada. Já tive vontade de fazer para vários, porque eu conheço pessoas bem sérias, bem interessantes, que é legal a gente se pode ajudar para eles terem um trabalho mais tranquilo, de mais qualidade, e enfim. E aconteceu com o Pirulinha. Ele é um cara que, além do assunto que ele trata ser muito interessante para mim, ele fala principalmente de divulgação científica, de evolução, de biologia evolutiva. Ele fala, até versa sobre alguns outros assuntos dentro da ciência, da biologia. É um cara extremamente honesto, que ele coloca os artigos, ele coloca as teses, ele cita tudo com as bases científicas que ele tem. E é um cara que tem um jeito que me agrada muito. É aquele cara que você sente quando você põe na sua televisão para assistir, você sente ele dentro de casa, você tem uma empatia. Eu tenho uma empatia muito grande pelo Pirula e alguns da turma dele. Então a gente ficou bem triste, porque é um AVC, que a gente sabe é pouca coisa. A gente sabe que ele só foi estabilizar as funções vitais 3 dias depois. Ele está estável, as funções vitais estão garantidas, mas não se sabe quando retorna, né? Quando volta à consciência, não se sabe. Esperamos muito que não tenha sequelas, mas não se sabe. Os médicos não podem garantir isso, e a gente fica aqui torcendo para que ele volte o quanto antes, que ele volte bem, que ele não sofra. Enfim, essa notícia realmente me arrebentou, e aí a gente tem que fazer os lamentos, né? Além dos assuntos científicos, ele lida muito com a questão de crenças, religiões e ateísmo. Ele é ateu, e claro que quando um tipo de coisa desses acontece com um cara dessa relevância, um cara que tem mais de 1 milhão de inscritos, é um cara muito assistido, oportunistas e mau caráteres de plantão costumam se vangloriar disso. E eu fico me perguntando qual é a parte da religião deles que os ensina a ser cruéis, que os ensina a ser desumanos, incorretos, antiéticos. Se eu não conheço religião que prega a maldade em cima dos outros. Muito pelo contrário, religiões pregam a empatia, pregam o bem-querer a todos os outros seres humanos. Em sua essência, todas elas falam a mesma coisa. Não adianta você falar que a sua fala e a outra não fala. E aí o cara usa a religião para ser cruel, dizendo coisas no sentido de, aí, ateu, aí, Deus castiga, aí, agora ele vai rezar para quem? E desculpa aí, gente, eu não vou nem entrar nessa conversa, tá bom? Eu conheço todo mundo pode conhecer um ou outro. Eu conheço alguns, tenho pessoas muito próximas que são ateias,
E garanto para vocês pela minha experiência, todos os ateus que eu conheço são pessoas de um coração enorme, de uma empatia enorme, pessoas fraternas, pessoas que ajudam, pessoas que têm sensibilidade, carinho e empatia geral pelas pessoas, tá? Quando um ateu faz o bem, eu multiplico isso, eu exponencio isso ao cubo, a quarta potência, a 10ª potência. Sabe por quê? Porque a bondade de um ateu não é para garantir o seu lugar no céu, não é para não ir para o inferno, é simplesmente uma bondade pura, sabe? E os que eu conheço são pessoas bondosas, empáticas, carinhosas, tá? Então, assim, e eu não conheço nenhum ativista ateu que quer me convencer do contrário ou coisas assim. Eu já disse sobre mim, eu não sou nada, eu não me considero nem agnóstico mais, porque eu não penso nesse assunto, eu não me rotulo a nada. Este assunto não é importante para mim, a existência ou não, a vida depois ou não, porque a gente não tem controle algum. Eu gosto de olhar a minha vida como um hoje, como um futuro, onde eu possa garantir bem-estar para minha família, onde eu não prejudique as pessoas e onde na maioria das vezes que eu puder, eu possa ajudar as pessoas, eu possa no mínimo ter um pouco de carinho e de empatia para dar para alguém que esteja precisando, sem cobrar nenhuma retribuição dos céus ou do além por isso. Mas é muito triste a gente ver a maldade que pessoas ditas religiosas, que pessoas ditas que seguem um cara que, na teoria, fez o bem, recebeu os excluídos, as minorias, e fez o bem para elas, pagou pelo suposto pecado da humanidade, ou seja, só distribuiu o amor, e coloquem esse cara como razão para ser maldosos quando esse tipo de coisa acontece com um cara que está fora da sua alçada cultural, religiosa ou das suas crenças. É lamentável, é muito ruim a gente estar nesse ponto, mas a gente está nesse ponto, beleza? Não vou citar um nome, porque realmente essa informação me interessa pouco. Por outro lado, o movimento que se criou de pessoas que eu nem sabia que conheciam, que tinham contato com ele, de empatia, de pedido de ajuda, porque ele tem pais velhinhos, um youtuber é um cara que tem funcionários, precisa pagar pessoas, precisa garantir o sustento das pessoas, e quando ele sai da internet, sai de lançar vídeos todas as semanas e tudo mais, ele tem uma perda dessa renda. É como eu que sou PJ, que sou MEI, virar na minha empresa e falar: a partir de amanhã eu tenho um problema, eu não posso mais trabalhar. Minha nota fiscal se encerra hoje e a partir de amanhã é por minha conta. Entendeu? Então, o movimento que se criou para ajudar ele está sendo muito bonito, muito bacana, e inclusive para não ser desonesto ou injusto, grande parte de pessoas religiosas, de pessoas que não concordam com a visão mística, com a visão espiritual do Pirula, estão ajudando, estão dizendo que ele está nas orações deles e tudo mais. Isso é muito legal de ver, tá bom? Tenho que fazer esse registro também, mas não dá para não registrar o nosso susto, a nossa apreensão com o estado de saúde desse cara, que é um grande cara, que é um cara que tenho certeza que com a forma que ele lida com ciência, com crença, com esse conceito social que ele lida, é um cara extremamente útil, que a gente torce muito para que ele ele se recupere, para que ele volte a fazer o que ele faz, porque ele faz muito bem. Um cara simples, um cara correto, um cara decente, um cara justo e um cara extremamente bem intencionado.
tá? Não venha me falar que quem justifica o seu ateísmo e justifica algumas coisas que não concorda nas religiões é alguém que está fazendo maldade. Não, ele está tentando falar para as pessoas, gente, acho que não é assim. Vou te mostrar dessa forma e dessa forma. O que acontece é o seguinte, eu entendo um divulgador científico que se irrita com religiões. Sabe por quê? Porque religião, volta e meia, se preocupa em mistificar a ciência. Se preocupa em procurar as lacunas que a ciência ainda não explicou para poder dar explicações místicas, explicações espirituais, explicações de fé. E isso não é justo. A ciência não lida com religião, a ciência não lida com o não material, a ciência lida com o mundo físico, com o mundo estudado e comprovado cientificamente. E comprovação científica dá trabalho, não é dizer comprovado cientificamente. Comprovação científica dá trabalho. Existe a publicação de uma tese científica, existem as pessoas que vão verificar, vão testar, vão fazer testes, exames e tudo mais, vão aperfeiçoar aquilo, vão mudar aquele conceito ou vão confirmar aquele conceito. Então, este é o problema. A religião tentar invadir um campo ao qual não pertence. Gente, na boa, religião é interno, fé, crença é interno, é interno. A única coisa chata que me irrita nas religiões é o fato de que eles têm uma missão, eles têm que ter uma missão de converter as outras pessoas. E isso cria um problema muito grave de convívio, de constrangimento, de desconforto para todos os lados, sabe? Conheço muita gente, a maioria das pessoas que eu conheço são religiosas, acreditam, têm suas crenças e me deixam em paz. Mas volta e meia um ou outro está sempre vindo, falando, comprovando aquilo que estava na Bíblia, estava no seu livro sagrado, estava no que o padre, no que o pastor, no que o rabino falou. E isso é muito chato. Isso é muito chato. Crença é uma coisa que você pratica internamente, ou que você pratica ali no seu lugar específico, aonde os seus pares, as pessoas que acreditam igual a você, da mesma forma que você, aonde elas dividem essa sua experiência. Fora dali, as pessoas têm os seus direitos e ainda estamos, não sei por quanto tempo, mas ainda estamos num país laico. Um país laico que coloca um crucifixo no Supremo Tribunal Federal, numa delegacia, numa repartição pública, num hospital, num pronto-socorro público. Está errado, tá? Está errado. Não porque eu sou contra essas religiões. Se a religião te faz bem, ok. Se ela te faz ser uma pessoa melhor, ok. Eu não tenho nenhum problema com isso. É ruim. A gente fala de pirula, a gente tem que falar de religião. Incrível. 90% dos assuntos que ele trata são científicos. Evolução biológica, répteis, dinossauros, aves. É um cara muito bom nisso. Só que ele acaba caindo desse outro lado justamente pela interferência que muitas vezes religiosos ou religiões específicas querem lidar com as informações que ele está lidando. Quando você fala de